Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Bora Pensar Junto. Mais uma vez eu quero agradecer vocês aí por estarem acompanhando nossos vídeos, interagindo com o canal, brigadão. É importante aí para quem está visitando o canal agora que se inscreva, que curtam, compartilhem, né? Ou curtir os nossos vídeos é interessante porque o YouTube reconhece que as pessoas estão gostando do vídeo e acaba divulgando para mais pessoas que não estão inscritas no canal. Então eu peço aí que vocês cliquem, deixem o seu joinha. Bem, hoje é 31 de outubro, estamos a um dia após as eleições que foram o segundo turno ontem, né? E aí tá acontecendo algumas coisas aí que eu gostaria de fazer o nosso comentário aqui, deixar registrado, sempre com aquela visão de bora pensar junto, né? Peraí, tá certo isso aí tudo ou não? Onde é que estamos errando, né? Ou onde é que alguém está errando e o que, né? Primeiro, eu vou tocar num assunto, relembrar um pouquinho de coisas que aconteceram há pouco tempo atrás aí, certo? Sobre a vacinação da Covid. No final do ano passado, comecinho desse ano, os agentes da Anvisa estavam se reunindo lá para fazer a aprovação da aplicação de vacinas para crianças de a partir dos 5 anos de idade. E todos vocês devem lembrar que houve muitos protestos, muitas manifestações. O próprio presidente da República falou assim: não vou querer que minha filha se vacine, que não tem... reclamando, certo? E vários agentes da Anvisa que estavam lá no comitê para aprovar essa regulamentação, né, para liberar a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade, foram ameaçados. Então foi um escarcéu, certo? É só, como tá na moda dizer aí, só dá um Google. Agora virou moda falar, dá um Google aí e pesquisa assim, protestos, agentes Anvisa, Covid, crianças, né? Vocês vão ver aí, certo? Beleza, então era o assunto da moda. Que no meu ponto de vista, era o assunto que alguém falou assim: não, precisamos criar algum motivo para mobilizar. Então, estão falando que vão liberar vacina para crianças acima de 5 anos. Não, isso não pode, porque onde já se viu, protestem. Virou uma bagunça, certo? Até que, no fim, o bem venceu, como sempre, né? E liberaram a vacina, beleza. Só que o que aconteceu depois disso? O assunto mudou por causa da política, por causa das eleições. Alguns assuntos que antes eram fim da picada deixaram de ser, né? Tanto é que, depois de um tempo mais recente aqui, liberaram a vacinação para crianças a partir de 3 anos de idade. Vocês ouviram falar? Ouviram falar de algum protesto, alguma coisa? Não, ninguém protestou, mas acima de 5 anos estavam protestando, porque onde já se vê... Depois liberaram para 3 anos e o assunto passou despercebido, ninguém protestou nada. Por que ninguém protestou? Porque não tinha uma pessoa por trás falando assim: opa, mais um motivo para a gente criar balbúrdia, vamos lá, né? Mas esse assunto passou desapercebido. Por quê? Porque já estava rolando o assunto mais importante, que seriam as eleições, certo? Tá bom, Marcelino, mas por que você está falando disso? Porque nós tivemos a eleição agora, ontem, e hoje nós estamos tendo de novo o protesto dos caminhoneiros aí, porque onde já se viu, né? Bolsonaro perdeu, Lula ganhou, não, tá errado, onde já se viu, não pode não. E estão lá os caminhoneiros protestando, certo? Que é a balbúrdia da vez agora, certo? Só que eu, como um bom bora pensar junto, né, não iria deixar de dar meu ponto de vista aqui, que eu acho importante dizer, porque eu sempre defendo que o que é certo, né, e não tem meio termo. Tá, e o que eu quero dizer? Primeiro, quem são as pessoas que estão protestando agora? Tá, são os caminhoneiros, beleza, já protestaram antes, né, sobre a tutela do presidente vencido, né?
E eles estão protestando de novo agora. Tá, mas quem são os caminhoneiros? O que os caminhoneiros fazem? Dirigem caminhões, tá? E nesse caso, esses caminhoneiros são aqueles que pegam as cargas aqui de São Paulo, vai para Manaus, ficam meses fora de casa, viajam o Brasil inteiro, certo? Certo. Tá, eles estão protestando um dia depois da eleição, mas eles estão aonde? Estão nas estradas, tá? Se estão na estrada protestando, a pergunta principal que vale é, primeiro, eles votaram? Eles votaram ontem, cada um deles lá na sua urninha, fala assim, vou dar meu voto aqui em quem eu acho que eu quero que ganhe, para poder fazer ele ganhar. E aquele votinho contar, 1, 2, 5 mil caminhoneiros, 500 mil, 1 milhão de caminhoneiros votando, talvez talvez o resultado fosse outro, né? Ao invés do Lula ganhar, o Lula iria perder, porque a diferença foi pouca. Não, eles não votaram, porque eles estão na estrada. Tem aquela música do Blitz que diz assim: longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Isso é a música falando de um caminhoneiro que está longe de casa, ou seja, os caminhoneiros longe de casa não votam. Se não votam, primeiro, não tem que reclamar porque não votou. Segundo, se tivesse votado, ajudariam o seu presidente a ganhar, entendeu? Então fazer esse protesto, isso é nítido que é manipulação, porque assim como o pessoal foi manipulado lá protestar na época da vacinação das crianças para 5 anos, estão querendo criar caso para poder manipular a opinião pública, que geralmente são os próprios bolsominions aí que aceitam a ideia, porque para eles o preconceito vale. Não gosto do Lula, então não importa o quão ladrão seja o Bolsonaro ou o que o político que eu defenda, eu quero que seja do meu interesse, entendeu? Se os caminhoneiros não votaram, meu chapa, eles não tem que reclamar, pô. Em vez tivessem ido lá votar, né? Agora vão dizer para mim que todos os caminhoneiros que estão fazendo protesto, todos eles estavam ontem lá, menos de 24 horas, votando no seu domicílio eleitoral, lá votando no seu candidato. Não. Então é manipulação. E a minha mensagem é justamente isso. É mostrar que esse protesto dos caminhoneiros não tem fundamento porque não tem base, porque eles não votaram. E quem não vota, não adianta chorar, entendeu? E é claro que eu não estou aqui partindo do princípio que é legítimo a manifestação deles. Não é que é legítimo, é que não é uma farsa essa manifestação, porque eles querem dar motivo para o presidente para tentar ter base para não aceitar o resultado. E a gente não pode permitir isso, entendeu? Então, por exemplo, não adianta o presidente, esse Jair Bolsonaro aí, Jair Messias Bolsonaro, vir amanhã e falar assim, não, eu não vou sair, entendeu? Eu perdi, mas não vou entregar o voto. Não adianta, eu vou ser o primeiro a bater lá na porta dele, seja em Brasília, seja no Rio, seja na comunidade que for que ele morar, eu vou ser o primeiro a protestar lá que nós brasileiros não vamos aceitar golpe, seja de quem for, mesmo se for o Lula lá, estão falando que Lula vai virar como... se ele for fazer virar, eu vou ser o primeiro a estar lá protestando também. Eu tenho foto aqui minha, eu tenho as fotos aqui de verde e amarelo e de vermelho também, porque em 2014 eu fui nos dois protestos. De vermelho contra o golpe contra a Dilma, porque essa pedalada fiscal que inventaram aí, é claro que era uma farsa para poder evitar de que o governo da Dilma fosse um governo bom, porque sabiam que em 2018 voltaria lá o Lula, né? E também estou em verde e amarelo, mas para protestar contra a corrupção que é generalizada para qualquer lado. E a história dos amigos do Aécio Neves lá, que tinha um helicóptero que foi apreendido com, não sei, 500 quilos de cocaína. Que fim que deu isso aí? Né? Ou ele é santo e não vale nada? E o aeroporto lá em Cláudio, lá, cidade de Minas Gerais, aí, Minas Gerais, que é o estado que onde o candidato à presidência se ganha lá, ganha o Brasil. E é de lá que tem o Aécio Neves, que protestou contra a vitória da Dilma e que construiu um aeroporto lá na cidade de Cláudio, onde era dentro do terreno da família dele lá mesmo, que ninguém fala mais nada disso. Eu não sei como é que tá lá. Liberou o aeroporto para a população usar ou continua sendo um aeroporto particular que ele construiu quando ele era governador, entendeu? E aí então o que acontece? As manifestações que o pessoal faz hoje
são para criar pretexto para poder não permitir que, para incentivar o presidente a não aceitar o jogo político. E nós não vamos permitir isso, entendeu? Eu, pelo menos, não iria aceitar que o Bocó lá queira dar golpe, entendeu? Vou ser um dos primeiros a protestar. E aí eu tenho um outro exemplo rapidinho que eu quero citar para vocês do que, assim, a visão de que é certo e que é errado, né? Que enquanto a gente não dá informação, a pessoa já começa a construir a sua opinião. Em 2018 eu trabalhava na região da Avenida Paulista, e aí no final da história eu acabei me envolvendo com uma discussão de trânsito, mas eu vou explicar rapidinho para vocês o que foi que aconteceu, e vocês vão construindo aí a cena, tentando se guiar do que tá certo, tá errado, quem estava certo, quem estava errado. Os dois que estavam brigando lá, eu me intrometi, eu que estou errado e todo mundo tá certo. Eu estava andando na calçada, voltando ao almoço pro meu serviço. Tinha saído para almoçar, almocei, estava voltando feliz, um dia ensolarado, e escuto uma gritaria. Dois motoristas gritando. Um era um motorista de um ônibus, um meio senhorzinho, e o outro era um carro que estava parado na calçada. Então eu penso, eu não vi como foi, mas eu penso que provavelmente o ônibus parou no ponto e o carro foi entrar num prédio, na garagem, e passou na frente do ônibus e aí quase bateu, certo? Bem provável que fosse isso. E o motorista, pense num cara bravo. Pensa num motorista bravo xingando, 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 xingando. E imagina ele xingando mais bravo ainda. Beleza, então de longe eu via. Aí eu fui chegando perto. Até que eu vi que o motorista do carro estava desesperado assim, né? Quieto lá, olho arregalado. E o motorista xingando, xingando. Aí o que aconteceu? Aí vem o estalo. Eu vi o motorista era uma mulher. Pensa num cara bravo, eu. Por quê? Porque o motorista estava xingando um monte, muito mesmo, porque eu levei quase 3 minutos para da onde eu estava até chegar onde eles estavam lá discutindo. Eu estava longe, eu estava ouvindo o motorista gritando, bravo. E aí quando eu vi que a motorista do carro era uma mulher, aí eu tomei a dor dela. Aí eu parei na frente, falei pra ela, peraí, não sai daí, fica aí. Parei do motorista e aí eu comecei a xingar. Então imagina que ele tava xingando bastante, eu comecei a xingar muito mais. Ó, não façam isso, entendeu? É errado. É errado. Não pratiquem violência, não sigam o meu exemplo. Não sigam o que eu tô dizendo aqui, eu só tô representando aqui. O motorista estava xingando muito, pois eu comecei a xingar mais ainda, como se eu fosse o motorista do carro. Então eu falei, você tá xingando aí, pois eu quero que você largue esse ônibus, sai, vem aqui na rua falar na cara dela, tudo isso que você tá gritando aí agora, na minha frente. Mas é claro que não delicadamente, eu tava xingando 2 vezes mais do que o próprio motorista estava fazendo, como se eu fosse o motorista. Briga de trânsito é assim, né? O que acontece? Aí o cobrador pôs a cabeça para fora da janela e falou, você nem sabe o que aconteceu. Eu falei, foda-se, não importa o que tá acontecendo. Você tá gritando aí igual um louco porque é uma mulher. Se fosse um homem, se fosse eu, você não ia estar gritando. Você ia reclamar tudo, mas você não ia estar gritando assim, pois sai desse ônibus e vem aqui na minha frente falar o que você tá falando. Deixa esse ônibus aí, vem aqui fora que eu quero ver. E briguei mesmo, briguei. Tanto é que a mulher do carro, ela pegou e entrou na garagem, né? E ficou eu lá mais 3 minutos batendo boca com o motorista. Por quê? Porque o motorista tava bancando o valentão porque a motorista era uma mulher. Não faça isso na minha frente, não, que eu não aceito mais coisa errada, não. O presidente não venha querer dar golpe na minha frente, não, que a gente não vai aceitar, não. Não que eu tô promovendo promovendo guerra, não, mas o que é certo, entendeu? O motorista estava gritando com ela porque ela era uma mulher. Se fosse eu naquela academia de ginástica lá, onde aquele bocó, aquele arregão lá, brigou com a menina, eu tivesse lá naquela academia, naquela hora quando ele atacou a mulher lá, que estava fazendo exercício lá, e ele queria se bancar o valentão lá. Ai, meu chapa, se eu tivesse lá vendo isso acontecendo, ia dar merda. Ele não ia fugir lá sei lá pra onde que ele fugiu, não. Ia todo mundo pra delegacia porque ia dar merda, entendeu? Porque o que é certo, e eu não aceito, eu não vou aceitar ver coisa errada e ficar quieto. Por isso que eu crio o canal aqui, entendeu?
o que eu quero dizer com tudo isso? Resumindo, porque eu preciso encerrar, né? Meu, o que é certo, e a gente não pode se deixar levar por pessoas que manipulam. Essa manifestação dos caminhoneiros é manipulação, porque esses caminhoneiros estão protestando, eles nem votaram. Se todos eles tivessem votado, talvez o Bolsonaro tinha ganho, entendeu? E como eles não votaram, eles não fazem parte deles e vão querer prejudicar o resto. E não é certo a gente aceitar. Eu não aceito, entendeu? Eu não aceito. E então é isso. É importante analisar porque quem que cai nessa história de que essas manifestações, essas reclamações contra a vacina, contra os caminhoneiros, quem cai nessa história é quem se passa de trouxa, entendeu? Que, não, eu não gosto daquele lá, então, como esses caras estão protestando aí e vai de encontro com o que eu não gosto, então eu aceito. Só que está sendo manipulado, entendeu? E a gente não pode aceitar, né? Então, eu, como bora pensar junto, eu sei que isso aí tá errado. Essa manifestação desses caminhoneiros tinha que ser tudo preso, entendeu? Tinha que ir todos eles presos. E quem tivesse por trás disso tem que ser preso também. O chefe da Polícia Federal aí que tá. Que ontem autorizou a polícia a barrar os ônibus para não votarem, hoje não fez nada para poder acabar com esse protesto, tem que ser preso também, entendeu? Bom, fica aqui o meu registro. É claro que mais 2, 3 dias esses manifestações vão acabar, mas eu quero deixar registrado aqui que o que é certo e a gente não vai permitir que o errado vire certo, nem dê um jeitinho não, entendeu? É isso aí, gente. Brigadão, até a próxima. Tchau, tchau.